Olá, você amigo internauta que está aí nos assistindo. Eu quero te trazer uma palavra. Nós como igreja, nesse ano tivemos uma direção de Deus através dos nossos pastores. E essa direção é um clamor, é uma palavra rema, que é: Senhor, que venha o teu reino. E eu quero falar um pouquinho sobre esse reino com você. Primeiro eu quero ler uma passagem que está em Romanos, no capítulo 14, no verso 17. E aí eu já quero te falar da palavra de Deus. Se você quer que o reino de Deus dê existência na tua vida, você tem que usar essa palavra. Essa palavra tem que ser viva em você. E é um dos desafios da igreja esse ano, é ler toda a Bíblia, na pior das hipóteses, pelo menos uma vez. Não fique fora dessa. Vamos lá, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu estou falando de um reino de Deus. No Velho Testamento, o reino de Deus era caracterizado pela consciência que as pessoas tinham do povo de Deus em si, de serem povo de Deus. No Novo Testamento, o reino de Deus se deu implantado através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pelo qual temos acesso e entrada a viver esse reino de Deus. O reino de Deus, ele não se caracteriza por uma cor ou por uma raça ou por algo que se faça, mas pela obediência às leis do reino, às leis que estão na palavra de Deus. Esse ano, como igreja, nós temos o desafio de trazer o reino de Deus à existência. E é sobre isso que eu quero falar com você. Vamos lá. Esse ano, a você jovem, Deus te faz um desafio, que você assuma a identidade de agente do reino de Deus, aquele que leva o reino de Deus onde for, aquele que implanta o reino de Deus, aquele que em todo momento, onde está andando o reino de Deus, está sendo implantado ali. Esse é o desafio de Deus para mim e para você, enquanto igreja, enquanto estação jovem, enquanto servos e filhos de Deus. Esse ano, eu quero falar com você agora, que está de férias, é o mês de janeiro, muita gente ainda vai viajar, mas o agente do reino de Deus, ele nunca sai de férias. Mesmo que ele esteja de férias, ele continua sendo o agente do reino de Deus. E eu quero aqui empunhar a minha arma, a minha Bíblia, engatilhar com você, e eu quero ler uma história que está ali no livro do Gênesis. Começa a partir do capítulo de número 37, você vai ler a história de José. José do Egito foi um jovem que tinha os princípios de Deus em si e tinha sonhos de Deus, sonhava os sonhos de Deus. E ele passou por dificuldades, seus irmãos o traíram, jogaram ele no buraco, venderam ele, e mesmo ali ele continuava com os princípios de Deus dentro de si. E nós vemos isso um pouco mais adiante, lá no capítulo de número 39, no versos 7, 8 e 9, diz assim: Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Foi o princípio do reino de Deus dentro de José que o impediu de pecar.
que o fez vencer as tentações. Como homem, com certeza, talvez a sua carne queria ceder às tentações, mas porque ele era agente do reino de Deus. Onde ele estava, ele sabia que Deus estava com ele. Aquilo o impediu de pecar. Um verdadeiro agente do reino de Deus leva consigo os princípios do reino de Deus. Se nós vamos implantar o reino de Deus, nós não podemos infringir nessas coisas. Você está de férias, mas eu quero te dizer, você é um agente do reino de Deus mesmo assim. E eu quero também deixar com você no capítulo de número 41, os versos 38, 39 e 40. Diz assim: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, os sonhos que Faraó tinha tido, ninguém há tão ajuizado e sábio como você. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse, no verso 41, disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Você precisa entender uma coisa. Se você é um agente do reino de Deus, se você é fiel a Deus, você é uma autoridade onde você vai. Porque com você vai a presença do reino de Deus. E o meu desafio, o desafio de Deus para você esse ano, é que você seja instrumento usado para implantar o reino de Deus sobre a face da terra. Porque o Senhor te deu autoridade no nome de Jesus. E essa autoridade foi conquistada na cruz do Calvário. E quando você, de fato, for fiel ao reino de Deus, à palavra de Deus e aos princípios de Deus, Deus há de fazer grandes coisas na tua vida. E o que você disser, ali vai ser considerado. E Deus vai te usar para operar milagres, curas, maravilhas, libertações. Leve a palavra de Deus com a tua vida. Seja um genuíno agente do reino de Deus. Eu te encontro nos vídeos que nós vamos postar durante todo esse ano. Que Deus te abençoe, agente do reino